Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos estão assistindo mais uma edição do Jornal News. Hoje a gente está aqui para uma edição diferente da edição passada. Na edição passada a gente falou um pouco sobre Guerra Fria, alguns outros assuntos aí que envolvem o do antigo. E hoje a gente vai falar mais sobre a questão do desenvolvimento sustentável, a gente vai falar um pouco também de ambientalismo, consequências, ONGs e outras coisas também, outros assuntos. E para isso eu chamei alguns amigos meus que são especialistas no assunto, e a gente vai discutir e vai falar um pouco hoje sobre esses assuntos para vocês aí. Olá, meu nome é Vitor e eu sou formado em Sociologia, sou sociólogo. Bom dia, boa tarde. Sou jornalista e geógrafo Cauê. Recentemente saiu algumas matérias sobre desenvolvimento sustentável, agronegócio brasileiro, sobre a questão do aquecimento global e todas essas questões. E analisando isso, a gente decidiu trazer hoje algumas informações mais sobre essas questões e falar um pouco, dissertar um pouco sobre o assunto. E vocês vão conferir mais dessa depois da vinheta. Vamos começar o assunto falando um pouco de desenvolvimento sustentável, né? O termo desenvolvimento sustentável ele surgiu depois de um tempo, depois da Revolução Industrial, a gente tem um crescimento muito grande de indústrias e isso gera bastante poluição. E a ONU, né, a Organização Nacional das Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, ela pensou num conceito de desenvolvimento sustentável para meio que impedir problemas ambientais, catástrofes e outras coisas. E esse termo, desenvolvimento sustentável, ele se baseia num desenvolvimento da humanidade, só que sem afetar as próximas gerações. Ou seja, a gente tem países se desenvolvendo, a gente tem aí, por exemplo, Estados Unidos, China, são países extremamente desenvolvidos, e esse plano de desenvolvimento sustentável ele buscava que esses países, né, grandes países, até pequenos também, se desenvolvessem de maneira mais, vamos dizer, saudável para o meio ambiente, né, de uma maneira mais ecológica, de uma maneira que preservasse mais a natureza, preservasse o nosso mundo, para que a gente pudesse viver mais e não afetar as gerações futuras com problemas negativos. Aí, pensando nisso, a gente tem várias conferências, né, vários acordos entre países com relação ao desenvolvimento sustentável. Alguns desses que a gente pode estar citando aqui, a gente tem a Eco 92, que foi um dos primeiros a ser oficializado, né? Eco 92 foi uma conferência que a gente tem que se baseia no desenvolvimento sustentável e na questão climática, né? A gente tem uma procuração para reduzir mais os problemas ambientais em relação a efeito estufa, aquecimento global e outros efeitos que acarretam no nosso dia a dia. Logo depois, a gente tem a Rio+10, que foi a conferência que aconteceu na África do Sul, que foi uma conferência que fizeram para meio que instabilizar essa questão, né? Deixar mais estável a situação e também focava bastante na erradicação da pobreza, né? Ou seja, você tinha ali um foco maior no desenvolvimento sustentável e menos nas questões ambientais, né? Você tinha ali países que se organizavam para combater a miséria, a pobreza e questões de desenvolvimento, né, de outros países e de si próprios. E você tem também um desenvolvimento sustentável, né? Nesse meio termo. Você tem a questão do desenvolvimento sustentável. Aí a gente tem, tirando um pouquinho dessa questão, a gente tem depois para não contrapor, mas sim para complementar a Rio+10, a gente tem uma conferência de Kyoto, a conferência Kyoto 97, que foi uma conferência que aconteceu no Japão, e essa principalmente, que é muito importante porque ela focava muito no desenvolvimento climático, né, da sociedade.
a gente via ali que estava sendo emitido muitos gases de efeito estufa, a gente tinha um aquecimento global que estava subindo bastante, que foi um ponto que subiu muito nos últimos tempos, foi o aquecimento global. E essa Kyoto 97, que é o nome dela para essa conferência que teve, que se organizou no Japão, focava bastante nisso, né? Nos países, eles se juntando para combater esses efeitos climáticos que estavam acontecendo, e tudo isso por causa da questão do desenvolvimento, né, sustentável que a gente estava falando, que não estava sendo tão valorizado assim, apesar da gente ter muitas conferências sobre esse tipo de tema, mas é muito difícil você ter uma indústria que emite muito constantemente gases que afetam o nosso ambiente, né, gerando efeito estufa, camada de ozônio, criando buracos e tal. A gente tem uma dificuldade certa nisso, e a Kyoto 97 buscava mais ou menos isso, né? Impedir esses gases de efeito estufa, esses problemas ambientais que a gente tinha de aquecimento global de avançarem muito. Seguindo essa ordem, a gente tem também a questão da Rio+20, que foi uma conferência que aconteceu logo depois da Eco 92 e a Rio+10. E a gente tem, seguindo essa ordem, a gente tem a Rio+20. A Rio+20 ela aconteceu inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ela buscava principalmente racionalização de recursos, né? A gente tinha o foco principalmente da uso racional de recursos para que não afete as próximas gerações. A gente tinha, por exemplo, questões mundiais, né, de você economizar recursos, usar eles de forma mais inteligente, mais específica. A gente tinha um foco bastante nisso, que é outro patamar, outro nível de desenvolvimento sustentável, né? E seguindo esses pontos que eu falei agora, a gente tem dois outros grandes pontos que surgem bastante depois dessas conferências, que são as ONGs, né, as organizações não governamentais, e a gente tem crescimento de dois pensamentos, né? Vamos falar primeiro das ONGs, né? As ONGs, elas são organizações não governamentais, como já diz o nome, e basicamente elas são instituições que cuidam de certas partes do desenvolvimento de um país, de uma sociedade, e elas cuidam, tem ONGs, por exemplo, de reciclagem, elas sempre fazem um papel na sociedade de ajudar em alguma coisa, auxiliar em alguma coisa, diminuir algo prejudicial para a sociedade. E a gente tem ONGs que trabalham muito na reciclagem, a gente tem ONGs que trabalham com descarte ideal de lixo, a gente tem ONGs que ajudam pessoas que vivem em condições precárias às vezes. E as ONGs, elas não são instituições ligadas ao governo, é importante falar isso, não é à toa que dá o nome de não governamental, porque ela não recebe auxílio direto do governo, a não ser que seja uma atuação do próprio governo que deseje fazer alguma doação para essas ONGs, mas caso contrário, elas não recebem fundos monetários do próprio governo, do país, do estado, do município. Elas são bastante úteis, porque elas sempre tendem a ajudar de algum modo a sociedade, e elas vivem muito de prestando serviços, doações, que eles normalmente pedem doações, né, para ajudar a manter esses trabalhos que são muito importantes. E a gente tem também as ONGs atuando aí até hoje na nossa sociedade. A gente vê muitas ONGs de trabalho de diversas maneiras. Só dá uma pesquisada que vocês vão achar várias e várias. Que nesse quesito a gente está falando de ambiente, tem ONGs de reciclagem que ajudam muito, tem ONGs de descarte de lixo. E é isso. E o segundo ponto que a gente tem é o crescimento de duas ideologias, vamos dizer assim, dois pensamentos diferentes quando a gente debate essa questão de socioambientalismo, desenvolvimento sustentável, que são os preservacionistas e os conservacionistas, né? São dois pensamentos diferentes. Os preservacionistas, eles acreditam que o ser humano, né, o homem, ele tem que se desenvolver só que sem interferir em nada na natureza, né? Interferência quase zero na natureza para que a gente tenha bastante recurso natural que a gente possa ter para ajudar, né? Principalmente na troca de gases, etc. Mas sem agredir muito a natureza, quase nada. E os conservacionistas, eles pensam que
o homem ele deveria se sustentar, né, se desenvolver, usando os recursos naturais, só que sem denigrir a natureza, sem acabar com a natureza, sem cortar árvores, né, por exemplo, para retirada de lenha para fazer móveis de maneira indevida, sem você ter, como eu posso dizer, sem você ter pessoas que queimam, por exemplo, matas para plantações, né, agronegócio, etc. Então eles pensam que a gente tem que alcançar essas áreas naturais, mas a gente tem que fazer o máximo para não denegrir elas, né? São dois pensamentos diferentes. Bom, com dito isso, né, sobre o que o Edson acabou de dizer, agora falando sobre uma parte mais específica, né, uma parte sobre a população em si, vamos começar primeiro sobre a pesquisa. Teve duas pesquisas feitas pela Abrelp, e diz, a primeira é que cerca de 14 bilhões foram perdidos para descarte irregular, né, descarte inapropriado de lixo. Lixo esse que poderia ter sido utilizado e ter sido usado para gerar lucro em cima e também ter gerado empregos. E já no segundo, cerca de 80 milhões de toneladas são produzidas anualmente de resíduos lixo. E apenas 4%, 80 milhões de toneladas, são encaminhadas para reciclagem. É algo preocupante. Fora isso, o que eu poderia dizer seria sobre a questão de bipolaridade que tem no mundo. Não bipolaridade que eu digo de política, mas sobre consumismo. O famoso consumismo, que é o consumo exagerado. Ou é muito consumo, ou se não é pouquíssimo consumo. Caso. E a gente diz consumo não só em questão alimentícia, mas também em questão de produtos, bens materiais também. Mas pode dar um exemplo de polaridade, que seria comparar algumas partes do continente africano, então nesse caso, né, que são pobres, com algumas regiões da América do Norte, né, Estados Unidos americano. E o que a gente poderia chamar eles, né, dos famosos, né, de famosos sociedade de consumo. Sociedade de consumo é resumidamente uma certa quantidade, né, uma quantia da população consome exageradamente. Consumo, muita produção de lixo. É isso. Bom, sabemos que o desgaste da natureza é inevitável. Infelizmente, sempre vai ocorrer. E o desgaste da natureza é um problema grave que ultimamente está sendo bastante enfrentado. E por isso existem diversas técnicas de preservação, como a policultura e a agricultura orgânica, que preservam o meio ambiente, o solo, tanto para a criação de animais, como para a agricultura, cultivo de plantas, etc. E dando continuidade, um dos problemas mais frequentados também são os recursos hídricos, como mares, rios, lagos, que ultimamente vêm sendo bastante poluídos. E o ar também, da atmosfera. E, além disso, o que devemos nos conscientizar bastante também são as energias, o uso delas, pois infelizmente não são infinitas, mas deveria existir mais usinas eólicas em todos os estados, pois assim haveria mais energias renováveis e limpas. Bom, e sobre a conservação das áreas naturais, não devemos invadir ambientes fechados, preservados diretamente para a biodiversidade. Devemos evitar o desmatamento, a erosão, porque são patrimônios culturais, né? Patrimônios naturais do nosso país. E infelizmente ao mesmo tempo, sem a natureza não vivemos.